Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz, da Rádio Universitária AM 820 kHz. São 11h30. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje a gente conversa aqui no programa sobre adoção. A gente pergunta: burocracia ou preconceito seriam os maiores entraves nesse processo aqui no Brasil? Você já pode participar enviando sua pergunta, seu comentário, sua informação por nossas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Nesse endereço a gente também faz a transmissão por streaming, ao vivo aqui do estúdio. O nosso aluno de jornalismo, Ed Rodrigues, que produz o programa, vai responder as perguntas de vocês ou entrar em contato com a gente. Você também pode mandar sua pergunta por nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, e a gente também tem um canal no YouTube, sempre com o nome Programa Fora da Curva. Hoje eu conto aqui no estúdio com a presença de Daniela Monteiro. Ela é jornalista e ela é participante ativa, bem atuante do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção do Recife, que é o GEAD. Bom dia, Daniela. Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui. Prazer é meu. E a gente convidou também Hélio Braz, que é juiz da Vara da Infância e Juventude do Recife. Ele também é psicólogo e trabalha diretamente com o tema. Ele ainda não chegou, mas assim que chegar a gente o integra aqui ao grupo. Na verdade, a dupla, eu e Dani, por enquanto. Eu queria começar lendo para vocês que estão nos ouvindo alguns dados que a gente colheu do Cadastro Nacional de Adoção. São números que se a gente fizer uma leitura rápida, uma leitura pouco reflexiva, a gente pode acreditar que a burocracia realmente é o grande entrave na adoção no Brasil. Mas eu queria que vocês prestassem atenção a alguns dados. Números relativos a 2015 indicavam, né, que havia 6.115 crianças e adolescentes disponíveis para adoção aqui no Brasil. Para esse número de 6.115 crianças disponíveis, havia um quantitativo de 33.959 pretendentes, né? Pessoas cadastradas e interessadas em adoção. Isso dá mais ou menos para cada criança 5 adultos interessados, né? Então, essa reflexão, essa avaliação um pouco reflexiva, na verdade, poderia dar conta de responder, então é a burocracia, né? Se tem mais adultos interessados, bem mais adultos interessados em adoção, alguma coisa está acontecendo errado para tanta criança não ter sido adotada ainda. Mas a gente recolheu também alguns dados de realidade que indicam que a banda talvez toque de maneira diferente. Por exemplo, e aí a gente vai comentar daqui a pouco isso com Dani, 24% dos interessados e interessadas exigem, gente, é uma exigência que a criança tenha a raça branca. Se é que isso ainda existe, né? Que a criança tenha a cor branca. Se sobrou alguém ainda raça branca. 77%, esse número é muito triste, exigem também que a criança seja saudável. Isso significa que não tenha nenhuma doença, nem aquelas com possibilidade de cura real. Como asma, por exemplo, né? Mais de 90% aceitam que a criança seja branca, mas só metade desse quantitativo dizem sim às crianças negras. Os números ainda são mais aterrorizantes. 30% dos interessados exigem que sejam meninas. Exigem. 25% não aceitam a adoção de irmãos. Esses dados são somados ao fato de que em Pernambuco, dados também de 2015, havia pouco mais de 300 crianças disponíveis para crianças e adolescentes, jovens, né, até 17 anos, não é isso, Dani? Isso. Disponíveis para adoção aqui no estado. Só que essas crianças têm um perfil muito específico.
quase 90% tem mais de 8 anos. E a maioria dos pais, dos futuros pais e mães, desejam crianças até 2 anos. É 3 no máximo. No máximo, né? 49% dessas crianças têm a cor parda. 56% dessas crianças são meninos. E mais de 70% dessas crianças têm irmãos. Então, isso faz com que essas crianças não sejam adotadas aqui em Pernambuco. É isso, Dani? É isso. Eu acho que eu estou no lugar certo, fora da curva, porque eu tenho... começar a me apresentar, eu sou Daniela, sou casada e tenho 3 filhos, sendo um biológico e 2 adotivos, que chegaram pra gente há 3 anos e meio. Eles são irmãos, tá fora da curva, eles são negros, tá fora da curva, e um deles tinha mais de 3 anos, né? Então, na verdade é isso. Quando as pessoas, elas se interessam pela adoção e buscam a filiação adotiva como forma de constituir família, muitas das vezes elas vão querendo suprir uma necessidade particular da não possibilidade de gerar, que também não foi o meu caso. Eu não tenho nenhum impedimento para gerar, tive o meu primeiro filho biológico, mas porque chegou primeiro do que o processo de adoção, porque quando nós decidimos ter filhos, então independentemente de onde eles viriam, né? Então a gente suspendeu então lá a medicação que eu tomava anticoncepcional e demos entrada no processo. Só que o processo biológico ainda está sendo mais rápido do que o processo de adoção, né? Existe todo um esquema para garantir, e que também eu acho que não está fora da normalidade não, porque tem que exigir um mínimo de garantia para aquela criança. Não né? É um processo moroso nesse sentido, não? Demorado? Ele é demorado porque a nossa justiça, ela é deficiente na quantidade de pessoas, né? Para dar conta, porque especialmente no interior, é uma vara só para dar conta de homicídio e de infância. Em Recife, em grandes capitais, tem uma vara só para tratar de... Como é o caso aqui do Recife, né? É o caso do Recife, de Olinda, Jaboatão. Mas quando você vai para o Cabo, por exemplo, que é onde correu, e Siriaém, que é onde correram o meu processo, é uma vara só para dar conta de todos os processos da cidade. Demora mais ou menos quanto tempo, Dani? Depende do caso, Depende né? muito. O meu caso demorou 2 anos e meio. Para sair a sentença, né? E por que você diz que acha que é importante que haja esse tempo mesmo? Porque o tempo não, o processo, né? O processo, ele começa, para quem se interessa, é bom esclarecer, interessante, eu tive levando um dos meus meninos no médico semana passada, e o médico fez assim, eu tenho interesse, como é que faz? Muitas pessoas perguntam isso, né? Abordam como a gente. É esse caminho, né? Como é esse caminho? Então, esse caminho, ele começa numa visita à vara a vara da justiça que tiver, se for da infância. No caso aqui no Recife fica na Fernandes Vieira. Boa Vista. Na Boa Vista. Aí você vai lá, você vai pegar uma relação de documentos que precisam ser levantados para você se inscrever como pretendente à adoção. Então, antes que a gente explique, Dani, esse processo todo, quem é que pode adotar aqui no Brasil? Qualquer pessoa acima de 18 anos. Sem nenhuma outra restrição? Não tem nenhuma outra restrição. Assim, não existe. Eu achei interessante que uma amiga lá atrás, quando eu me inscrevi, comecei a me inscrever em 2009, disse assim, mas não pode, porque você não tem casa própria. Tem uns mitos, assim, fora... Tem que ser casado. Tem que ser casado. Tem que ser heterossexual. Tem que ser hétero, não tem que ter condições... Casa própria foi a melhor de todas que apareceu. Minha casa, minha vida para adoção, minha casa, né? minha vida. Não precisa. Precisa... acima de 18 anos. Acima de 18 anos. Pode ser solteiro. Você tem que ter domicílio fixo, né? Mas não precisa ser próprio. Não, de jeito nenhum. Você vê lá... É tão interessante quando você vê o perfil das pessoas que estão lá para adoção. Não são pessoas com condições financeiras muito abastadas, não. São pessoas simples, simplesmente, que querem constituir família, que tem menos preconceito do que aquelas que têm melhores condições, que quando não conseguem ter filho fazem o quê? Vão para inseminação, né? Vão para outros caminhos. Então, mas eu te atrapalhei quando você estava falando do caminho. Então a pessoa vai na vara. Você vai na vara, você pega uma listagem. Por que eu acho importante? Porque você vai ter que dar uma garantia mínima para aquela criança que vai para uma família. Veja, a documentação é nada demais. É endereço, né? Comprovante de endereço, de residência, de CPF, identidade, e eles pedem nada consta de antecedentes criminais e um atestado de sanidade física e mental. É o mínimo. Claro. A burocracia é essa. A questão é que você chega lá, é uma pessoa da que você dá a entrada, aí depois que eles recebem essa documentação, eles marcam
entrevista com a psicóloga e com a assistente social que vai na sua casa, conhecer as condições para, né, para onde vai aquela criança. Ou adolescente. Eles fazem um relatório, né, dão um parecer que submete ao Ministério Público. O Ministério Público geralmente acata o parecer da equipe psicossocial da vara. E aí volta e o juiz dá a sentença e autoriza o cadastro, a entrada no Cadastro Nacional da Adoção. É simples, não é? E aí depois disso você fica aguardando o contato, o telefonema. A gente diz que o telefonema é quando a bolsa estoura na gravidez biológica, né? E aí as pessoas ficam grávidas aí esperando. Existe também uma condição que foi incluída também nesse processo, que eu acho muito relevante, que é a exigência da participação de pelo menos 2 dias de curso preparatório que a própria vara oferece. Isso é exigido. É exigido. É a documentação, que eu já falei, a reunião com o psicólogo, a visita da assistente social em casa e esses 2 dias de curso que a própria vara oferece. Aqui em Recife, a gente conseguiu também um avanço a mais. Doutor Hélio, ele incluiu também nos requisitos a participação, a frequência mínima de 4 reuniões no GEAD. Que é esse grupo do qual você faz parte. Que eu faço parte já há 7 anos, que se reúne mensalmente para tratar dessas questões relacionadas à adoção, preparação psicológica. Todo esse processo é gratuito, Dani? Todo esse processo é gratuito. A inscrição? Não precisa de advogado, que é outra coisa que as pessoas perguntam. Sim. Se precisa de advogado, não precisa, é gratuito, você participa tudo gratuitamente. Aqui em Recife, região metropolitana, nós temos 3 grupos de apoio à adoção. No país, são dezenas, centenas, quem sabe, que chamam grupos de apoio à adoção. Eles são ligados à ANGAAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E aqui a gente tem o GEAD Recife, tem o GEAD em Olinda e tem o GAAP, que é de Paulista. Todos eles mantêm regularmente reuniões mensais. Dani, atualmente jornalista Marina Barbosa, quando estudante lá da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de jornalismo, ela desenvolveu um projeto durante um ano, muito bonito, chamado Desacolhidos. Eu tive o prazer de orientar, na verdade eu fui só uma editora, todo o trabalho, toda a beleza do trabalho é devido ao esforço de Marina. Marina fez um trabalho que ela acompanhou a história de crianças e de adolescentes acolhidos em abrigos aqui no estado, que tinham sido desacolhidos pela família e que tinham sido rejeitados pelos candidatos à adoção. Muitos deles haviam sido devolvidos. Muitos casos. Há muitos casos de devolução. Muitos. Aqui em Pernambuco também. Por que isso acontece? Porque as pessoas não foram devidamente preparadas e instruídas para esse momento de receber um filho pela adoção. Eu acho a participação nos grupos de adoção fundamentais. A gente tem esse índice dentro dos nossos grupos baixíssimo, mas fora, quem não faz parte, recebe e eles idealizam. As pessoas não idealizam um filho biológico, idealizam, vai nascer assim, vai nascer com um olhinho assim parecido comigo, pererê. E na adoção as pessoas também tentam e são tentados a fazer essa mesma idealização. Aí olham para a criança, não parece com a minha família, as pessoas vão saber que não tem essa condição. Mas é permitida, não sei nem se o termo é esse, devolução como se fosse uma mercadoria, é permitido isso pela legislação? Quando, dentro do processo, você entrou no cadastro e aí a vara lhe liga para informar que tem uma criança no perfil que você marcou. Isso tudo que você colocou aí é uma ficha de inscrição que a gente preenche. É bem difícil. É bem difícil pra gente, porque chega lá e tem lá, aceita branco, pardo, e você tem que marcar X, igual uma provinha. Você não tá nem preparado para aquilo. Aí você pensa assim, meu Deus, parece um cardápio da criança. Né? Até que idade você aceita? Se aceita irmãos. Se aceita irmãos, até quantos irmãos? 2, 3, 4. E assim você vai marcando. Então, ele só liga se você previamente já disse que aceitava irmãos de até 4 anos, que foi lá meu caso, por exemplo. Então não vai chegar nenhuma criança, por exemplo, fora do seu perfil de escolha, entre aspas, mas não é? Mesmo assim as pessoas, eu não sei como é que... Qual é a ideia? E há um período assim, você pode até tanto tempo há um período de adaptação. Entregar a criança? Existe sim. Em um período de adaptação você vai visitar, especialmente se as crianças são maiores, existe um período de visita. Passei um mês visitando eles no abrigo onde eles estavam, depois eu trouxe para um final de semana em casa, depois devolve nesse final de semana, ainda faz parte do processo, depois o juiz dá a guarda provisória. Nesta guarda provisória você passa de 2, 3, 4, dependendo da condição da vara de fazer as visitas na sua casa, de fazer uma nova reavaliação, demora até uns 6 meses.
E aí, nesses 6 meses, 3 ou 2, quando você volta para o juiz para dar a sentença final, ele diz, e aí? Você, né? Tá disposto, tá adaptado, deu tudo certo? E nesse período, é legal que o casal ainda diga, essa criança é abandonada uma segunda vez ou terceira. Uma terceira. Temos vários relatos no grupo de crianças que chegaram para os nossos participantes depois de já terem sido devolvidas anteriormente. E aí essa criança certamente vem com um trauma. Mas elas são são muito resilientes, viu? São crianças fortes, né? Que já passaram. Suzana Schettini, que é uma, né, psicóloga que é também faz parte do nosso grupo, uma das fundadoras, junto com Luiz Schettini, seu esposo e autor de vários livros sobre adoção, ela fala muito assim, quando a gente adota a criança e a história da criança. Sem dúvida. E não pense que vem nenhuma criança com história bonita, porque nenhuma criança que está ali para adoção tem um passado legal que não precise de um acompanhamento e de um entendimento, uma compreensão. Sim. As crianças que vão para adoção, elas vão à adoção por quais motivos? Por negligência, maus tratos, por abandono, por orfandade, né? O da orfandade, minha gente, é mínimo, tá? Porque você pensa assim, a mãe morreu e aí ficou sem ninguém para criar. Porque para ficar sem ninguém para criar, é preciso não ter um pai, uma tia, uma avó, um parente, é muito difícil. Dani, eu vou convidar você e os nossos ouvintes a escutar o depoimento justamente de Marina Barbosa, a jornalista que a gente falava há pouco, sobre o trabalho que ela realizou como projeto de conclusão de curso Desacolhidos. Vamos escutá-la. Por que havia tanta criança nos abrigos brasileiros e mesmo assim as famílias esperavam 2, 3 anos por um filho? E investigando isso, eu percebi que não era burocracia ou nada dessas coisas que a gente logo pensa no Brasil que causava esse ato, mas simplesmente a preferência dos pais por crianças brancas, meninas, basicamente, crianças pequenas, assim, bebês ou crianças de 1, 2 anos. Quem queria adotar um filho não aceitava um filho negro, um filho menino, um filho mais velho de 7, 8 anos. E eles queriam mesmo um modelo ideal de filho. E eu fiquei triste ao pensar que quem fugisse desse modelo dificilmente encontraria um pai. E foi aí que eu resolvi mostrar no meu TCC quem eram essas crianças que eram abandonadas pelos pais biológicos e viviam sonhando com novos pais, mas não conseguiam. Estavam praticamente fadados a viver em um abrigo. E foi aí que eu percebi que a gente precisava falar ainda mais de adoção, porque conhecendo essas crianças, eu vi o quanto de amor que havia nelas, apesar de todos os traumas da infância, assim, de ter sido abandonado e crescer sem pai, com essa vontade. E elas eram crianças muito amorosas, que não precisavam de muito para ser feliz, sabe? Só precisavam muitas vezes de atenção, de carinho. A gente chegar no abrigo, passar uma tarde com elas, para elas já é uma festa, porque é uma pessoa que está lhe dando carinho, que é o que elas não têm muitas vezes na sua vida. E foi aí que eu percebi que a gente precisa, sim, falar mais disso e, quem sabe, até fazer um sistema de adoção mais humanizado aqui no Brasil, porque quem está interessado em adotar, ele chega no juizado e preenche uma ficha. Num papel ele diz como é que ele quer o seu filho, mas talvez essas opções mudassem um pouco se primeiro esses pais fossem nos abrigos, conhecessem essas crianças e vissem que um filho não é simplesmente um bebê que vai parecer com a família, mas o que vai fazer essa família é o amor, a empatia. Então, eu só queria passar essa mensagem, que vocês tentassem conhecer mais as crianças antes de adotar, porque isso poderia fazer muito mais famílias felizes aí pelo Brasil. E além dessa possibilidade de adoção mesmo, né, há outras maneiras de se entrar em contato com essas crianças, como programas de apadrinhamento, não é isso, Dani? Exato. Nós temos apadrinhamento em várias varas. Elas são voltadas para crianças acima de 7 anos, que são essas em condições mais difíceis, né, de adoção. E as pessoas, elas são padrinhos. Elas assumem um compromisso, elas têm que ir na vara também, se cadastrar. E aí existe lá uma relação de crianças que estão disponíveis para apadrinhamento. E a pessoa vai ser um padrinho, ela vai visitar, ela tem condição de levar para passar umas férias, um final de semana, promover um aniversário, enfim, custear
financeiramente um curso ou uma escola, por exemplo. Esse compromisso é estabelecido legalmente. Legalmente. É bem interessante. O que é Marina, né? O que ela falou é exatamente isso. É a diferença entre a criança ideal e a real. Então, isso independentemente de como ela chegou, né, minha gente? Tanto a biológica quanto a não biológica. Exatamente. Isso de quando você está grávida, eu quero que ele seja médico. Ninguém controla a chegada de uma criança. Pois é. Para desespero dos pais. Né? Não há como controlar. Não existe. Então, é importante entender que a justiça, ela existe para satisfazer o direito da criança. Sim. E não dos pais que querem ter um filho. Então, porque ele está demorando. Veja, a criança lá existe. Se você quiser um filho hoje, você tem aqui, tem 6 mil para você. O Tribunal de Justiça de Pernambuco disponibiliza, né? Uma lista atualizada de todas as crianças e adolescentes. E com nome, e com referência à foto, à cor, se tem doença ou não. Então ninguém está sendo enganado, digamos assim, né? Quando tem sido feito um trabalho bem interessante, porque assim, se resistia muito entre apresentar a criança, foto, história, porque temia-se que ficasse parecendo uma vitrine, né? De escolha. Um supermercado para escolha. Porém, com algumas experiências já exitosas de algumas vários outros estados, que trabalha assim com a busca ativa, que é o que chama nesse caso. A busca ativa é você mostra a criança para quem é pretendente, vê só, tu tá há 3 anos, mas eu tenho esse aqui de 5, será que não te atende? Mas a criança não entra em contato ainda com você, né? Não, de jeito nenhum. É só com o pretendente. Então, as varas fazem isso dentro dos grupos de adoção. Sim. E o Tribunal de Justiça tem feito isso também publicamente, em páginas de Facebook, em virais de WhatsApp, dentro desses grupos de apoio. A gente recebe muito. Existe o GEAD tem grupo de WhatsApp e a gente quase todo dia chega busca ativa de uma criança em São Paulo, busca ativa de uma criança disponível em Manaus. E aí, se alguém daqui tem aquele perfil, porque já procuraram lá e não encontraram, eles saem mandando para os grupos de outros estados. Entendi. E aí, tem vários casos de pessoas daqui que saíram para buscar em São Paulo. E é perfeitamente possível também. Dani, outro entendimento, digamos assim, de senso comum, que eu acho que a gente precisa combater, além dessa ideia errada que a gente está vendo aqui, de que a burocracia seria o grande entrave ou a demora, é um entendimento de que o amor, digamos assim, o sentimento, ele é imediato. Né? Tanto para a criança que chegou para você de vias biológicas ou para a criança que chegou por outras formas. Imediatamente eu vou me apaixonar por aquela criança, eu vou virar mãe ou pai imediatamente. Estrelinhas, né? Pois é uma construção, não é? A gente tem até um depoimento que eu queria que tu escutaste e depois a gente retorna para falar sobre isso. O depoimento de Adriana Vitor, que é jornalista e é mãe também. Para mim, a grande diferença entre os pais biológicos e os não biológicos é que, no caso dos biológicos, a gravidez pode ter sido um acidente. No caso da adoção, ela nunca é um acidente. Ela é uma escolha consciente, ela é muitas vezes um sonho, de um amor que vai se alimentando aos poucos. Por isso eu não aceito muito essa expressão mãe de coração, pai de coração. Para mim existem pais e mães e pronto. A forma como essa maternidade ou como essa paternidade se deu é que ela pode ser diferente. Então rejeito profundamente a ideia de adoção para tirar uma criança da rua, adoção para fazer uma caridade. Adoção é maternidade e é paternidade. É a construção de um amor e, como todo amor, uma construção diária. Não me vejo diferente de outras mães. Sou igual às que amam profundamente seus filhos. Fico muito impressionada ainda nas novelas quando, no final, no último dia, um filho descobre seu verdadeiro, entre aspas, pai ou sua verdadeira mãe. E aí, naquele instante, nasce um amor irremediável. Eu acho isso prejudicial a quem acredita de verdade no amor. Porque, repito, amor é construção diária. É assim com todas as relações. É assim também com a relação entre mãe e filho, entre pai e filho. E vivo plenamente esse amor, diariamente esse amor. Inclusive, Dani, o termo mãe adotivo, pai adotivo, filho adotivo, ele ainda é utilizado? Ele ainda é utilizado. É só para indicar de que forma chegou. Por vias biológicas ou adotiva. Não é, esse é o seu mesmo, porque eu tenho um biológico, mas esse é o seu mesmo. Não, os 3 são meus mesmo. Chegam a fazer essa pergunta. Muito. E os 3 são adotivos. Porque a única forma de se ter filho, de se filiar, é pela adoção. A adoção é acolhimento. Sem dúvida. Muitas pessoas parem e não são mães, nem são pais. Mas o que a Adriana falou é exatamente isso. O filho adotivo jamais será um acidente.
de modo que ele sempre será filho. O biológico, a gente fala muito, os psicólogos falam, né, que os consultórios estão cheios de filhos biológicos que nunca foram adotados pelos seus pais. Sim. Né, dentro de casa, em situações financeiras muito confortáveis, mas que não foram adotados, foram terceirizados, enfim, em situações que todo mundo já sabe. Mas é exatamente isso. A gente tem que ter consciência de que a maternidade pela adoção é uma forma como outra qualquer. Não há diferenciação alguma que não seja essa chegada. Chegou que não de forma chega a forma que chegou, né? Exatamente. Eu sempre pensei, você vai ter um filho, você pode adotar ou gestar, né? Sim, são duas formas. Isso você escolhe, tá aí. E aí, eu acho interessante o depoimento. Vanessa da Mata fala assim, minha gente, olha, eu não tenho problemas físicos, eu poderia gerar. Vanessa da Mata é cantora. A Vanessa da Mata é cantora, ela faz... Mas eu nunca me imaginei grávida, aquela barriga, eu falei, como é que vai sair daqui? Eu pensava a mesma coisa, quando eu engravidei de Pedro, o meu mais velho, eu disse, meu Deus, a barriga ia crescendo, eu fazia, como vai sair daqui? Jesus no céu. E assim, foi mais estranho do que a adoção. A gestação, para mim, era muito, meu Deus, como está desenvolvendo uma perna batendo aqui na minha barriga. Então, é a forma muito natural. Sim. E isso é importante, e eu queria... A gente está chegando uns tempinhos finais, né? Eu queria reforçar que esse mês é o mês onde que se comemora é o mês nacional da adoção, dia né? 25 dia 25 de maio, né, Dia Nacional da Adoção. E próximo domingo vai acontecer um movimento nacional, né, em pró-adoção, que quer trazer luz sobre esse tema e trazer a discussão e a visibilidade, dar visibilidade para a sociedade, que é a caminhada nacional da adoção. Vai acontecer em várias capitais. Aqui no Recife é onde? Aqui em Pernambuco é o 7º ano que o GEAD promove, vai ser em Boa Viagem. Na Avenida Boa Viagem. Na Avenida Boa Viagem, concentração às 8h30, na pracinha de Boa Viagem. A gente sai às 9 horas em ponto. Com destino Só chegar e participar? Só chegar e participar. Você que é pai adotivo, que é pretendente à adoção, que é amigo da adoção, que apoia a causa, a gente precisa trazer a gente vai com frases, vai distribuir enfim, leques, panfletos para trazer essa visibilidade para a sociedade, Dani, né? Antes de terminar, que a gente também só tem 4 minutinhos, mas eu ainda queria fazer uma pergunta que envolve também 2 sensos comuns que eu acho que a gente deve combater. Primeiro é de que a criança que não é gestada, ela pode ter dificuldade de adaptação, porque não corre mesmo sangue nas veias, aquele entendimento antiquíssimo, arcaico e, perdão da expressão, burro. Né? Que a criança que chegou pelas vias não sanguíneas, ela teria maior dificuldade e talvez muitas vezes traria uma ancestralidade que não é a nossa, né? Uma grande idiotice no meu ponto de vista, mas eu queria que você comentasse brevemente. E a segunda, de que apenas casais heterossexuais ou pessoas casadas ou pessoas com condições financeiras interessantes poderiam adotar. E sobre as questões financeiras você já tinha falado, né? Queria que você comentasse esses 2 pontos, esses 2 sensos comuns ainda estão presentes na sociedade da gente. A primeira eu acho ótimo, assim, porque você não sabe de onde vem, né, as questões biológicas. Quem disse que você é uma pessoa muito legal, né, que perfeita, idônea, que seus antecedentes de avós e bisavós, você conhece os bisavós? Pois é, a hereditariedade dominando tudo, né? Enfim, e assim, é porque pode vir com alguma doença, desenvolver, sim, pode ser seu biológico e nascer com algum tipo de deficiência também. Exatamente. E você não é raça ariana de fazer. A chegada da criança é um acontecimento que não se controla. Que não se controla, perfeitamente. Aliás, o adotivo você tem mais controle, porque você não tem lá como colocar que não aceita com doença. É verdade. O seu, que você gera, você não tem esse controle. Então, é um mito, simplesmente. É um medo que deveria existir para qualquer situação. Ser filho é filho, ele vem uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que vai dar, você pode educar todo bonitinho lá dentro da caixinha. E quando que bom que é assim, que a gente não controla tudo mesmo. Schettini diz assim, ele vai ser, o outro vai ser aquilo que ele é capaz de ser, não que você idealiza sobre ele, seja seu filho biológico ou adotivo, seja o que for. Sem dúvida. E sobre os casais? Ou não casais? Lá no grupo tem vários casais homoafetivos, vários que tem, e adotam de muito, né? De 3, de 2, de 4. E também não precisa ser casal, né, Dani? Não precisa ser casal. Lá tem muitos casais, né, que adotam e isso é uma bobagem, assim. São super, super felizes, as crianças estão super realizadas, com carinho, com amor, dentro de uma família estruturada, como qualquer outra. Isso é... Perfeito. Infelizmente o programa terminou, ficaria horas conversando com você sobre o tema. Eu agradeço bastante a tua disponibilidade. Convido a todo mundo a participar da caminhada
no dia? Agora, domingo, 21. Em Boa Viagem, 9 horas, na pracinha de Boa Viagem. Perfeito. O Fora da Curva vai ficando por aqui hoje. Ele foi apresentado por mim, Adriana Santana, com produção de Ed Rodrigues e Pedro Jordão. A edição ficou a cargo de João Lucas, aluno de Rádio, TV e Internet, e aqui no estúdio com o Marco Antônio. O programa é uma produção do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, com o Departamento de Sociologia. A gente tem parceria com várias entidades e associações civis, como a Marco Zero Conteúdo, o Centro de Mulheres do Cabo, o Centro de Cultura Luiz Freire, é muita gente, viu, Dani? O Centro Sabiá e o Terral Coletivo. Eu esqueci de alguém, esqueci. De André, que esteve aqui nas redes sociais com a gente, aluno de Rádio, TV e Internet. André, me diz seu sobrenome que eu esqueci agora, muita gente também. André Felipe, muito obrigada, aluno de jornalismo. Amanhã vocês vão ficar com Manina Guiar, com um tema muito importante também, bastante relevante e bastante urgente. A pergunta que se faz amanhã é como enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil e em Pernambuco. O programa Fora da Curva é o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Boa semana e boa tarde para vocês. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.